Às vésperas de inaugurar a mais nova obra do seu governo, a marca de 300 mil brasileiros mortos por Covid, Bolsonaro fez um pronunciamento em cadeia de rádio e TV na terça-feira. Adotando um estilo modesto, tentou afastar a paternidade por essa conquista. Mas uma trilha sonora de panelas, ouvida por todo o país, mostrou que ele já está eternizado por isso. Mais moderado, no famoso estilo não posso perder o apoio do Centrão e do empresariado se não me lasco, o presidente da República focou o seu discurso na imunização. Disse que nunca foi contra vacinas, mesmo após ter sido sistematicamente contra. E mentiu descaradamente ao afirmar que fez tudo o que podia para combater o coronavírus e garantir a maior quantidade possível de doses para imunização. Bem, vamos lá. Relembrar é viver. No ano passado, alegando que vacinas poderiam causar mutações a quem optasse por recebê-las, Bolsonaro alertou: se você virar um jacaré, problema é de você. Também afirmou que o melhor imunizante, a melhor vacina, veja só, é pegar a doença. Olha a declaração dele, aspas. Eu tive a melhor vacina, foi o vírus, disse ele no dia 23 de dezembro, falando para o seu rebanho. E acrescentou: sem efeito colateral. Bem, o problema é que o efeito colateral de pegar o vírus foi a morte de 300 mil brasileiros que não tiveram a mesma sorte que o presidente. Bolsonaro fez um alto elogio sobre o ritmo de vacinados, o que é um insulto à nossa inteligência. O médico sanitarista e fundador da Anvisa, o professor Gonçalo Vecina, disse que o Brasil poderia estar imunizando 2 milhões de pessoas por dia, por conta da experiência do seu Programa Nacional de Imunizações do querido Sistema Único de Saúde, se tivesse doses o suficiente. Mas não tem. Então, até agora, os 13 milhões de vacinados significam muito pouco do que poderíamos estar sendo. Isso é coisa para vacinação de uma semana. Bolsonaro afirmou que fechou contrato no ano passado para aquisição de milhões de doses da Oxford AstraZeneca e do consórcio COVAX Facility. Mas não contou que colocou entraves para a compra da Coronavac, desenvolvida na China e produzida pelo Instituto Butantan. E mesmo da vacina da Pfizer, que só adquiriu agora. Aliás, a vacina da Pfizer é aquela que foi alvo do seu comentário sobre o risco de mutação jacarezento. Lembra? Virar o jacaré? Então, era a vacina da Pfizer que ele comprou agora. Com tudo isso, o presidente garantiu que até o final do ano estaremos todos vacinados, mesmo que a desorganização do seu governo e os constantes atrasos de chegada de doses apontem para um desfecho apenas em 2022. Enfim, se quisesse defender vidas e empregos, como ele disse, não teria sido omisso e negacionista até aqui. Poderíamos estar até todos vacinados ao final do primeiro semestre deste ano, se o presidente fosse outro. Jair, aliás, começou o pronunciamento culpando a variante brasileira do coronavírus pelo aumento da mortalidade pela doença. Ele praticou dessa forma seu esporte olímpico preferido, o arremesso de responsabilidade à distância. Como diz a doutora em microbiologia e fundadora do Instituto Questão de Ciência, Natália Pasternak, o que causou a situação calamitosa não foi a variante brasileira. Pelo contrário, a variante brasileira é consequência da situação calamitosa em que o governo Bolsonaro nos colocou. Porque quanto mais demoramos para erradicar o vírus por aqui, mais ele vai tendo mutações e gerando variantes. Ao menos o presidente se solidarizou com quem perdeu entes queridos com a doença. Em um discurso em São Simão, em Goiás, no dia 4 de março, a abordagem havia sido completamente outra. Palavras dele na época: chega de frescura, de mimimi, vão ficar chorando até quando? O dia escolhido por Bolsonaro para tentar dar um migué na população também não poderia ter sido pior para ele. Nessa terça-feira, o Brasil atingiu 3.158 mortes registradas em 24 horas, ultrapassando pela primeira vez a marca dos 3.000 óbitos por Covid em um só dia. E ainda estamos longe do pico. Prova disso são as longas filas por leitos de UTIs e as pessoas morrendo nessas filas e a luta insistente e pessoal do presidente contra os lockdowns. Ao mesmo tempo, também nessa terça, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal concedeu o habeas corpus à defesa de Lula, considerando que o ex-juiz federal e ex-ministro do seu governo, Sérgio Moro, foi parcial no processo contra o ex-presidente. Isso somado à anulação das condenações do petista após a 13ª Vara Federal de Curitiba, que cuidava da Lava Jato, ter sido considerado incompetente para analisar o processo, reforça que Lula está elegível e muito provavelmente irá enfrentá-lo nas eleições presidenciais do ano que vem.
Dessa forma, o pronunciamento da noite de terça foi uma resposta ao retorno do petista ao jogo político. Lula tem defendido a vacina, pedido para os brasileiros tomarem o imunizante. A partir disso, Bolsonaro começou a se adaptar, a alterar o discurso. Parte do Centrão, apesar das declarações de seus líderes reafirmando que continuam fiéis a Bolsonaro, pode muito bem pular para o colo de Lula em 2022 se perceberem que o barco vai afundar. Afinal de contas, o Centrão é eterno. Ou melhor dizendo, que a economia não irá reagir na velocidade com que Jair espera para tentar a reeleição. Aliás, é por isso que ele está mandando as favas a questão das vidas perdidas e se preocupando só com o fechamento, com os lockdowns, por causa da economia. A tentativa tardia de reposicionamento de marca do presidente da República não ocorre por conta da percepção de que estamos vivendo uma tragédia sem precedentes e que ele governa o país com o maior número de mortes por dia no mundo hoje. Sinceramente, o capitão não se importa com isso. Mas porque ele está com a corda no pescoço. É medo o que ele está sentindo. Qual?